começar a nossa maratona do equilíbrio emocional. Nesses instantes aqui que o Instagram tá mandando um recadinho. Opa, tava com o microfone longe, vamos lá. Vai avisando vocês aí que a gente já vai começar. Aproveita, você que tá entrando, clica aqui ó, no aviãozinho, já manda para alguém que você acha que vai se beneficiar com aquilo que a gente vai conversar hoje, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre algumas coisas que são super importantes, como que a gente faz para a gente conseguir alcançar o equilíbrio emocional na nossa vida. Então, essa é a primeira live da nossa maratona. A gente vai se encontrar por 9 dias nesse mesmo horário. Eu vou esperar vocês aqui. E hoje a gente vai começar a primeira missão. Como eu comentei com vocês lá nos stories, esses 9 dias eles vão ser divididos em 3 missões. E hoje a gente vai começar a primeira missão, que é a gente entender as nossas emoções. Para a gente conseguir ter equilíbrio emocional, a gente tem que entender o que a gente está querendo manejar. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida, tá? E vai ter desafio. Então, no final da live, eu vou falar para vocês um desafio prático para vocês aplicarem nesses 3 dias na vida de vocês para experimentar um pouquinho disso que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Se tem alguém aqui que não me conhece, eu sou a Anne, eu sou psicóloga, tenho mais de 10 anos de formada e aqui na live eu vou entregar para vocês um pouco desse conhecimento, dessa experiência que eu adquiri aí nesse tempo, tá bom? E eu quero que vocês podem ir comentando, podem ir perguntando, que se for alguma dúvida relacionada ao assunto, eu já vou respondendo vocês, tá bom? Aproveitem! Então, essa maratona, em específico, ela foi criada para ajudar você a entender as suas emoções, a entender aquilo que você sente e a conseguir encontrar mais equilíbrio na sua vida. Então, a nossa rotina, a gente está sempre tão sobrecarregada, a gente está sempre correndo atrás das coisas e às vezes com aquela sensação até de que a vida está passando e a gente não está percebendo. Às vezes a gente não consegue nem cuidar da gente, olhar pra gente. A gente tá sempre cuidando dos outros, cumprindo um compromisso, cumprindo um horário, tentando dar conta de tudo e não precisa ser sempre assim. Existem ferramentas práticas, existe um conhecimento muito simples e que é um conhecimento que não precisa estar acessível só para as pessoas que fazem terapia. É um conhecimento que pode estar disponível, né? Que está disponível pra gente. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje, tá bom? Nessa maratona, né? A gente começa hoje, tá? Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Então, por que que eu falo que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque eu vivi isso, né? Por muito tempo, mesmo sendo psicóloga, eu não ouvia aquilo que as minhas emoções estavam falando para mim. E eu não me cuidava, eu não atendia àquilo que as minhas emoções estavam dizendo que eu precisava prestar atenção. E por viver desse jeito, né, nessa correria, nesse vai e vem da nossa vida, sem muitas vezes conseguir parar e escutar aquilo que a minha emoção estava tentando me falar, isso começou a afetar o meu trabalho, os meus relacionamentos, a afetar quem eu achava que eu era, a afetar como eu me sentia. E foi só quando eu parei, escutei aquilo que eu precisava, escutei o que a minha emoção estava falando para mim e consegui colocar isso em prática, consegui atender um pouco daquilo que a minha emoção estava me pedindo, que eu consegui transformar a minha vida e criar uma vida, viver uma vida que fazia sentido para mim. Recuperar um pouco dessa alegria, recuperar um pouco desse prazer de viver. E até dessa leveza de conseguir trabalhar, cuidar da minha família, fazer as coisas e cuidar de mim. Porque entendendo aquilo que eu estava sentindo, eu consegui atender aquilo que eu tinha de necessidade básica na minha vida, que muitas vezes a gente deixa para lá.
Não é verdade? Só comigo que acontece isso, gente? Né? Então, hoje eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Como que a gente pode transformar esse conhecimento em algo que seja útil, que seja prático pra gente, tá? Então, pra gente combinar, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Pra gente começar, eu quero fazer alguns combinados com vocês, tá? Eu quero convidar vocês, desafiar vocês a estarem aqui, prestarem atenção, a ouvirem, né? A gente já tá num formato aqui que é desafiador por causa disso. Se você tá assistindo a live, você não consegue, né, mexer no celular, fazer outra coisa. Então eu quero que você esteja aqui presente e eu quero que você coloque em prática. Eu quero que você faça os desafios, eu quero que você faça os exercícios durante esse tempo da maratona, porque é isso que vai fazer a diferença, tá? O conhecimento sem a prática, ele não vai mudar a nossa vida. A gente sabe de muita coisa, mas a nossa vida não muda porque a gente não faz aquilo que a gente está aprendendo. Então eu quero desafiar você a colocar em ação aquilo que você vai aprender nessas lives, nesses 9 dias que eu vou estar aí junto com vocês, tá? Para ajudar vocês nisso, a gente preparou um material de apoio. Então, é mais ou menos um resumo, os pontos principais que a gente vai trabalhar nas 3 missões. E também tem um espaço para vocês fazerem o desafio, responderem os exercícios, né? Fazerem essas atividades. Se vocês quiserem acessar esse material, manda aqui, ó, nos comentários 2025, tá? Que é a palavrinha aí que vai mandar para vocês daí no direct o material para vocês acompanharem depois, tá? Lá no finalzinho da live eu lembro vocês de novo. Manda 2025, vocês vão receber o material, mas não vai lá olhar o material agora. Fica aqui comigo na live, tá? Vocês vão olhar lá depois, quando terminar. Aí revê lá o tema da missão e já faz o exercício de hoje. Combinado? Tá bom? Então vamos lá. Quero saber de vocês. Me conta, pode responder aqui. Já aconteceu alguma vez na sua vida que você reagiu por impulso, né? Teve uma situação. Você reagiu por impulso, depois você ficou pensando, por que eu fui fazer isso? Ou até assim, né? Meu Deus, da onde que veio essa emoção? Por que eu senti isso? Por que eu reagi desse jeito? Várias vezes, né? Ó, várias vezes. Uma cena que vem muito na minha cabeça, quando a gente fala sobre isso, de agir por impulso, de agir sem perceber, é aquela cena, assim, até de filme, né? Que todo mundo, eu acredito que já viveu, da gente chegar cansada em casa, depois de um dia cheio de trabalho, e aí alguém faz uma pergunta básica, né? Ó, muitas vezes, né? E aí você tá cansada, você tá, assim, sobrecarregada. E aí chega alguém e pergunta alguma coisa pra você. Às vezes até aquela pergunta inofensiva, né? Tipo assim, ai, sei lá, a janta tá pronta. Não sei, aquela pergunta assim, normal. E aí a gente já explode, já reage, né? Já vai com tudo. Por que será que isso acontece? Muito provavelmente, nessa situação, a nossa emoção, ela tá tentando dizer alguma coisa pra gente, tá? Então, todo esse cansaço, essa sobrecarga, às vezes o estresse, a ansiedade, às vezes você estava com raiva, tudo isso está tentando passar uma mensagem para você, uma informação para você. E a gente reage muitas vezes por impulso, a gente acaba agindo sem perceber aquilo que a gente está fazendo, porque a gente não consegue dar ouvidos para essa emoção. A gente não consegue, muitas vezes, perceber que essa emoção está presente, né? A gente não consegue perceber que ela começou e a gente não consegue atender aquilo que ela está falando pra gente, né? Ó, a Deia escreveu aqui, ó, hoje não mais, sou bem passiva atualmente. Ó, isso é interessante. A gente ser passiva, né, a gente não reagir tanto, também não significa que a gente não sente.
Às vezes a gente não explode, não tem mais aquela reação por impulso, mas a gente sabe aqui por dentro aquilo que a gente sente, né? Às vezes a gente até sente a emoção aqui, ó, começar a tomar o nosso corpo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes isso acontece porque essa emoção, ela tá querendo dizer alguma coisa pra gente, tá? Ela tá querendo mostrar alguma coisa. As emoções, elas são como um sistema de navegação. Então, o sistema de navegação, ele vai dizer pra você se tem alguma coisa que você precisa fazer, se você tá no caminho certo, se você precisa corrigir a rota, né? As emoções, elas são esse sistema pra gente, tá? Então, quando a gente ignora esses sinais, é a mesma coisa da gente dirigir sem olhar para esse sistema. É a mesma coisa da gente dirigir ignorando esses sinais. O que acontece? Se eu dirigir, se eu for fazer uma viagem e não prestar atenção no painel do meu carro, o que acontece, gente? Vai começar a aparecer as luzinhas lá e eu não dou bola. Não? Ou eu vou me perder, vou parar num lugar errado, às vezes eu vou bater em algum lugar, né? Eu vou acabar saindo daquilo que eu planejei, né? Eu vou errar o caminho porque eu não prestei atenção naquele sistema de navegação, né? Eu não consegui entender as orientações que aquele sistema estava dando para mim. E hoje eu quero ajudar vocês a entender um pouco esse sistema de navegação, a entender que informação que é essa emoção está querendo me dar, né? Qual que é a mensagem que ela está querendo trazer para mim, tá? E aí, aprender a reconhecer a emoção não é fugir, não é ignorar, é entender, é reconhecer o que você sente e entender o que essa emoção está trazendo de resposta para você. Está trazendo de informação, tá? Então, vamos lá. Cada emoção, ela tem um porquê dela existir. Tem certeza que você tem aquela emoção que você não queria que existisse dentro de você, né? Às vezes a raiva, a tristeza, a ansiedade... São emoções que são tão desagradáveis que a gente tenta até se livrar delas. Mas até essas emoções mais difíceis, elas têm um porquê delas existirem. Elas têm uma função, elas têm um motivo de existir na nossa vida, tá? E elas estão aqui para comunicar as coisas pra gente, tá? Igual eu falei pra vocês. Então, o que cada emoção comunica, né? Eu queria que vocês... eu vou falar aqui, vou dar alguns exemplos e eu queria que vocês perguntassem também, né? Se tem alguma emoção que é mais presente na vida de vocês, que é mais frequente, escreve aqui pra gente poder comentar sobre ela também, porque pode ser que eu fale de alguns exemplos e aquela que você mais sente ou que você tem dúvida, pode ser que não seja contemplada. Então manda aqui, ó, qual que é a emoção que você percebe, que você consegue dar um nome, que você mais sente no seu dia a dia. Escreve aqui pra mim. Então, eu vou falar de algumas delas e do que ela tá querendo comunicar pra gente. Qual que é a mensagem que essa emoção ela tá tentando passar, tá? Então, vamos lá, ó. A tristeza, ela pode mostrar pra gente o que geralmente ela tá tentando mostrar. Ela tá tentando sinalizar que alguma coisa importante foi perdida. Então, em situações em que eu não consigo aquilo que eu quero ou que eu perco alguma coisa, eu sinto tristeza. A tristeza, ela vai aparecer, tá? Raiva. A raiva, geralmente, ela vai indicar que os seus limites estão sendo ultrapassados. A raiva, ela vai indicar que você está, de alguma forma, se sentindo desrespeitada. Ou que você está vivendo algum tipo de injustiça. Tá? Ó, a Tainara escreveu aqui, ó, a raiva. Tá? Então, a raiva, ela geralmente, ela está relacionada, ou ela está mostrando para você
que aquilo que você viveu tá trazendo algum tipo de injustiça, ou que você que estão ferindo, que estão ultrapassando os seus limites, né? Ó, a ansiedade. A Rita escreveu: gente, a ansiedade, a gente é o bicho de sete cabeças, né? A gente sempre quer se livrar dela. A maioria das pessoas acha que ela é uma emoção ruim, né? Só que ela também quer mostrar alguma coisa pra gente. Geralmente, a ansiedade, né, tratando ela aqui como uma emoção, ela vai estar sinalizando algum tipo de ameaça, tá? E aqui eu não quero nem entrar com vocês se se a emoção está trazendo uma mensagem que é verdadeira ou não, né? Isso é uma outra live aí que a gente vai fazer. Mas o que eu quero que vocês observem é: presta atenção nessa emoção que você sente e quando ela aparecer, tenta entender que tipo de mensagem ela está tentando te mostrar. Que tipo de informação ela está tentando comunicar para você, tá? Tristeza e frustração, né? A frustração e a tristeza são emoções assim, ó, do mesmo universo. Elas caminham bem juntas, Deia. E a tristeza, ela vai comunicar pra gente que a gente perdeu alguma coisa. Ou que as coisas não são do jeito que a gente queria que fosse. Tá? E foi até você que falou de... Deixa eu até voltar aqui, ó, pra pegar a palavra que você usou, ó. Que você falou que hoje é bem passiva, né? Deia, percebe, eu quero que você preste atenção se o que você vive é passividade ou é tristeza. Tá? Porque às vezes a gente até confunde tristeza com cansaço. A gente acha que a gente tá cansada, mas no final das contas a gente tá triste. Tá? E frustração também, aí é bem dirigido para uma pessoa, né? É quando uma pessoa não atende aquilo que a gente gostaria, não faz aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, tá? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. As emoções, elas não são nossas inimigas, elas não estão aqui para atrapalhar a nossa vida, elas estão aqui para dar informações pra gente, para ajudar a gente a entender sinais. Mas aí, tá vendo? Não adianta se o sinal vem e eu fecho o olho e toco o meu barco, né? Então, o sinal vem, eu preciso aprender a parar e olhar, a parar e prestar atenção, a parar e escutar o que essa emoção tá tentando me dizer, tá? Então, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Hoje eu tava bastante ansiosa por causa da live. A gente teve várias coisas aqui acontecendo em casa. E essa ansiedade, o que ela sinalizava pra mim? Sinalizava que eu precisava me preparar mais, tá? Eu tava com medo de gaguejar, de não saber o roteiro. Opa, então, vou lá e vou me preparar mais, tá? Então, a gente tem que entender isso. O que a emoção tá me comunicando e o que eu posso fazer para atender ela, tá bom? Então, ó, quando a gente começa a entender as nossas emoções, a gente para de lutar contra essas emoções. E tudo vai ficando mais claro, tudo vai tendo mais sentido, vai ficando mais leve pra gente. Porque a gente para de ser controlado por aquilo que a gente está sentindo. E a gente começa a entender. Eu não vou mais só reagir à minha ansiedade, né? Eu vou, não, opa, peraí, eu tô assim porque eu tô ansiosa. Então, o que eu preciso fazer para cuidar dessa emoção agora, tá? Aí a Deia perguntou, ó, se é errado também a gente esperar do outro o mesmo que a gente dá. Não sei se é errado, Deia, mas a gente precisa aprender a regular as nossas expectativas também. E o quanto será que isso não tá atrapalhando você de realizar aquilo que você quer na sua vida, né? Então, coloca isso no foco esses dias. O quanto que essa sua expectativa tá fazendo você se frustrar. O quanto que isso que você tá esperando tá trazendo tristeza e tá trazendo essa... Esqueci de novo a palavra, gente, né? Essa passividade pra você, tá? Olha isso. Presta bem atenção nesse ponto, nesses 3 dias que a gente vai estar com a missão voltada para as emoções. Combinado? Tá?
Ó, vou lembrar de você, vou até escrever seu nome aqui para eu lembrar depois, tá? Então, o que eu quero que vocês se perguntem, né? Qual que é a emoção que vocês têm sentido com mais frequência? Ou até, qual que é a emoção que você sentiu mais forte hoje? Se você conseguir falar para mim, né? Manda até aqui no chat. Então, qual que é a emoção que você sente com mais frequência? Você consegue entender? Você consegue dar nome para ela? Você consegue descrever? E o que essa emoção pode estar tentando mostrar para você? O que essa emoção pode estar tentando te sinalizar, tá? Se você não consegue dar nome para a situação, eu quero dar uma dica. Olha para a situação, tá? Lembra que eu falei? A tristeza mostra que eu perdi alguma coisa. Então, olha para a situação. Às vezes você está sentindo alguma coisa, não sabe o que é? Opa, peraí. Ai, ó, eu queria que ele fizesse uma coisa, não fez? Ah, então eu acho que eu tô triste. Entende? Ai, ó, eu coloquei um limite, fulano ultrapassou. Então, isso aqui que eu tô sentindo é raiva, tá? Eu tô achando que vão brigar comigo ou que eu vou passar vergonha. Ah, então é ansiedade, é medo, tá? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Dá pra entender esse desafio que eu tô colocando pra vocês agora? Se tiver alguma pergunta, vai mandando aqui pra mim. Então, ó, agora é hora da gente colocar em prática, tá? Dá um exemplo de ultrapassar limite, Magu? Quando você coloca um limite com qualquer pessoa. Quando eu digo, por exemplo, que... vocês podem me ajudar nisso também. Vamos ver. Quando você faz um pedido de alguma coisa que é importante pra você e a pessoa não atende, não faz a parte dela, não colabora com você naquilo que vocês combinaram. Isso, pra mim, é um exemplo de ultrapassar os limites, tá? Ajuda, Magu, essa resposta que eu dei? Aí vocês entendeu? Tá, beleza. Quando você... Geralmente, eu penso mais nessas situações da gente fazer negociações ou da gente fazer acordos e da pessoa não cumprir o combinado com a gente. Mesmo que seja um pedido simples, né? Sei lá, de combinar uma hora de almoço, uma hora pra sair de casa e aí a pessoa não tá pronta e você fica com raiva porque a pessoa não cumpriu aquilo que vocês tinham combinado, né? Então, pode ser até uma coisa simples assim, tá? Então, ó, o que eu quero? Agora chegou a hora da prática. Eu quero que vocês coloquem em prática isso que a gente conversou agora, tá? Então, nesses próximos 3 dias, eu quero que você observe as suas emoções e eu quero que você note aquela emoção mais forte que você sentir durante o dia. Então, elas vão ser assim, ó, esse carro-chefe, né? Elas vão ser esse capítulo mais importante do livro aí da sua vida. E a gente vai tentar entender o que essas emoções estão tentando dizer pra você, qual que é a informação que elas estão passando. E aí, no final de cada dia, eu quero que você responda essas 3 perguntas, tá? Primeiro, qual que foi a emoção mais forte que eu senti hoje? Segundo, o que desencadeou essa emoção? Então, qual que é a situação, né? O que fez essa emoção aparecer em mim? E terceiro, o que ela pode estar tentando me mostrar? O que ela está tentando me comunicar? Será que essa ansiedade está tentando te comunicar que você precisa se preparar melhor? Será que essa sua tristeza e frustração pode estar tentando te comunicar que você precisa cuidar melhor dos seus limites? Diminuir suas expectativas? Será que essa sua raiva não pode estar tentando te mostrar que você precisa comunicar melhor os limites para as outras pessoas? Talvez, tá? Então, são essas 3 perguntas que eu quero que vocês respondam. Então, para ajudar vocês, essas 3 questões estão lá no material de apoio que eu comentei com vocês. Se você quer receber o material, escreve aqui, ó, 2025, que vai chegar lá no seu direct
Pode falar e-book? Tem gente que tem medo dessa palavra, né? Vai chegar aí no direct de vocês um e-book com o resumo das lives, o resumo de cada missão e com as perguntas, os desafios que a gente tem em cada missão. Então, essas são as 3 questões que eu quero que vocês respondam hoje e são as questões que a gente vai responder nos próximos dias também nessa missão que a gente está falando das emoções, tá? Então, qual que é a emoção mais forte que você sentiu? O que foi que desencadeou? E o que essa emoção está tentando mostrar para você, tá bom? Por que essa prática é importante, gente? Pra gente sair do piloto automático. Se você quer aprender a ter equilíbrio emocional, você tem que saber com o que você está lidando. Se você quer sair do automático, de só reagir às suas emoções, você precisa entender aquilo que você está sentindo. Então, a gente vai fazer esse exercício de, no final do dia, por alguns minutinhos, parar, olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, fazer aí uma retrospectiva do nosso dia e tentar entender o que foi que eu senti e o que essa emoção estava dizendo para mim, o que gerou essa emoção. Isso vai me ajudar a ter mais clareza, a ter mais segurança e a conseguir manejar melhor as situações que eu vou viver, tá? Vai me ajudar a agir de uma forma mais consciente, mais equilibrada, quando eu sentir essa emoção de novo. Tudo bem? Então, igual eu falei, 5 minutinhos, tá? No final do dia. Então, vamos resumir o que a gente falou hoje? Ó, a gente tá falando, então, sobre como que a gente faz para lidar com as emoções, pra gente entender as emoções. Tô trazendo para vocês algumas ferramentas que são práticas, que são bem simples, e eu quero que vocês se comprometam a aplicar, a colocar em prática essas ferramentas que eu tô trazendo aqui para vocês. Então, hoje a gente viu como que a gente faz para a gente olhar para nossa emoção e entender o que ela tá tentando comunicar pra gente. O que ela tá me mostrando, o que ela tá tentando me sinalizar. E amanhã a gente vai falar sobre como que a gente faz para identificar os padrões emocionais que a gente tem. Então, às vezes, algumas respostas automáticas que a gente tem pode estar até impedindo a gente de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer na nossa vida. E a gente conseguir identificar esses padrões é uma ferramenta essencial para a gente quebrar esse ciclo e conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer, tá? Lembrando de novo, ó, quem entrou agora, tem um material de apoio da live. A live vai ficar gravada se você não conseguiu assistir ela inteira. E para você receber o material de apoio, digita aqui no comentário 2025. Tem os tópicos das missões que a gente vai fazer, que a gente vai tratar nas lives. E tem os desafios, que é a parte prática para vocês colocarem em ação nesses dias, para vocês conseguirem experimentar a mudança na vida de vocês, tá? Porque só o conhecimento não vai mudar, a gente precisa colocar aí a mão na massa pra gente mudar. Combinado, pessoal? Alguma dúvida, perguntas? Quero agradecer muito a presença de vocês, quem esteve comigo até agora, quem apareceu aqui, quem conseguiu dar uma passadinha. Espero vocês na live de amanhã, às 6h16. Gente, ó, durou meia hora, não esperava isso. Amanhã eu vou tentar ser mais curtinha, mais direta ainda, né? Que como eu prometi aí que a gente ia ter uns encontros de 15 a 20 minutos, para ser bem prático mesmo, bem pontual para vocês, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, manda para mim lá no direct que a gente vai conversando. E eu espero que seja uma boa experiência para vocês, que seja realmente transformador. E a gente se vê amanhã, então. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada por todo mundo que entrou.